Bem, nós vamos ter uma entrevista aqui super importante com o auditor fiscal do trabalho, Daniel Magalhães. Ele vem falar sobre a polêmica portaria que fragilizou as regras da fiscalização do trabalho análogo à escravidão, a pedido da bancada ruralista da Câmara dos Deputados. Esse é um assunto que tem sido reiterado na imprensa nacional. E assim, o que é que tem essa portaria de diferente do que existia anteriormente? E como que ela fragiliza essa fiscalização? Bom dia, Daniel, prazer enorme tê-lo aqui. Bom dia, Antero, bom dia a quem nos escuta. A portaria... Mauro Camargo. Bom dia, Mauro. Bom, a portaria, ela traz um novo conceito de trabalho escravo em uma clara diminuição das condições que deveriam ser caracterizadas para poder existir essa irregularidade. Então, só para entender, quais eram as condições que existiam? Critérios, né? Para se considerar trabalho que aquele trabalho é análogo ao trabalho escravo. Perfeito. O critério base é o Código Penal, artigo 149. Ele prescreve que teria que ter ou trabalho degradante, ou trabalho forçado, ou servidão por dívida, ou isolamento geográfico, restrição do ir e vir. Era uma condição alternativa. Você tinha o ou. A portaria, ela restringe a caracterização a partir do ponto em que ela exige que seja cumulativa essa caracterização. Ou seja, teria que existir a restrição do ir e vir para então se caracterizar a condição análoga de escravo. Ela reduziu unicamente a restrição? A tese é o seguinte, que o sujeito tem que estar lá contra a vontade, sem poder sair, impedido de sair daquela situação. Ficou restrita a isso, Daniel? Principalmente sim, porque se antes as condições elas eram independentes, hoje essa necessidade ela se torna mais marcante. A autoridade ela tem que caracterizar que o indivíduo ele não consegue sair dali voluntariamente. E essa não é a maior parte dos casos nos quais a gente encontra trabalho escravo. Hoje no Brasil, a maior incidência de trabalho escravo é na degradância. É na ausência de banheiro, é na ausência de água potável, é na ausência de uma alimentação adequada. Não é na restrição do ir e vir. E não é, e aí, mas o sujeito se submete a isso por conta de que, auditor, Daniel, assim, o sujeito é trazido de algum lugar, quer dizer, normalmente vem do Nordeste, das regiões mais pobres, vai trabalhar na cana-de-açúcar, ou sei onde for, né? Por que ele não sai disso? Por que ele se submete às condições degradantes e a essa situação, se ele pode sair, se ele é livre para ir e voltar, enfim? Em primeiro lugar, o relato que a gente obtém em depoimento, e isso é confirmado na justiça, as pessoas elas têm necessidade econômica, é a primeira questão. Então você vai encontrar em locais e cada vez mais afastados dos grandes centros, pessoas que não tendo opção para onde ir e havendo uma prática no meio rural de manter as pessoas dessa forma, elas vão se condicionando. Então, se você vai olhar a condição econômica de um trabalhador que às vezes é resgatado, ela não é inferior a um salário mínimo. Às vezes a pessoa recebe mais que um salário mínimo. Só que numa condição de ambiente de trabalho bastante deteriorada. Então, essas pessoas, elas vêm, como você bem falou, no caso de Mato Grosso, vem muito do Pará, vem do Amazonas, vem do Nordeste também, e encontram aqui um trabalho que se supõe, claro, que seja a condição melhor do que ela teria em sua origem. O cidadão tem uma fazenda no Pantanal, né? O que é água potável lá no Pantanal para vocês? Porque a tradição é normalmente furar um poço, deu água, tudo bem, tira ali, e aí? O que é água potável para vocês? Isso não é água potável? Até o fazendeiro, às vezes, faz uso dessa água. Perfeito. As autuações, Antero, elas têm uma descrição dos fatos muito minuciosa. Então, a água que seja turva, a água que tenha partículas, a água que não tenha, eventualmente, nem possa ser certificada por um laboratório. Então, se o empregador ele alega que aquela água é potável, é muito simples, você consegue construir um laudo a respeito disso. E a gente notifica o empregador para se colher um laudo. Se você vai comer um self-service,
e você entende que aquela comida está estragada, é só colher uma amostra daquilo, fazer um laudo. Qualquer laboratório em Cuiabá faz um laudo hoje. E você pode conseguir isso na maior parte dos municípios. Então, a ideia que o discurso leva a ver, estão exigindo garrafões de água mineral espalhados a cada 100 metros de uma fazenda, é fantasiosa. Se você tem uma água que seja bebível, ela é considerada uma água potável. Uma água filtrada e tal, é potável. Sim. A lei, ela não diz que a água tem que ser tratada, mineral. Ela tem que ser uma água limpa e fresca. A NR31 vai dizer isso. Tá bom. E a questão, muita gente fala o seguinte, isso aí é um combate ideológico, esse pessoal do Ministério do Trabalho, esses auditores são todos de esquerda, todos ligados a essa gente de esquerda, essa é a alegação que eles fazem. Aí eles querem exigir que a cama, por exemplo, não pode ter 20 centímetros de altura, tem que ter 25 ou 30, sei lá, de altura. O colchão não pode ser de 13 centímetros a grossura do colchão, tem que ser mais, tem que ser 18, 20 centímetros a grossura do colchão. E como é que o senhor responde a esse tipo de observação dos ruralistas, né? Perfeito. Vamos ser sinceros que essa observação é dos ruralistas. Perfeito. Sua pergunta, André, ela se divide em duas. Em primeiro lugar, a gente tem que buscar historicamente a construção dos direitos humanos. Tem que ter mesmo esse negócio de altura de cama? Eu já chego lá. A gente tem que fazer uma introdução para contextualizar a situação. Há uma construção histórica de direitos humanos, nos últimos 70 anos, desde a criação da ONU, que legitima que a condição do indivíduo, ela é uma condição mínima, a partir da qual a gente não pode descer. A Constituição traz isso, as normas da Organização Internacional do Trabalho trazem isso, a OEA, a ONU como um todo. No Brasil, também existe essa construção de dizer que esse tipo de trabalho, esse tipo de condição não se aceita. Então, na minha visão, não se pode partidarizar e dizer é de uma categoria essa visão. Não, essa visão é legitimada no plano internacional e é legitimada no plano nacional. Não se discute em foros sérios uma condição de trabalho inferior à que se pratica no Brasil. Trabalho esse legitimado nos últimos 20 anos, nos quais 50 mil trabalhadores foram resgatados desta condição. Essa é a primeira parte de sua indagação. A segunda, no Brasil, eu, ora autoridade, ora cidadão, também me sinto vítima de inúmeros regulamentos com os quais eu não concordo. E, se a gente for olhar, vai haver, dentro da legislação trabalhista, alguns regulamentos que vão dizer que a altura da cama tem que ser X, que a grossura do colchão tem que ser Y. Mas não é isso, isoladamente, que caracteriza uma situação grave. É bom que se registre para quem nos escuta que a condição análoga do escravo, ela é decidida pela autoridade, ela é confirmada dentro da administração e, como todo cidadão sabe, há o judiciário trabalhista que pode vir a decidir, contrariamente ao que a gente concluiu, e anular todo o nosso trabalho. E no judiciário a gente tem 3 esferas, a gente tem local, estadual, federal e Brasília. Então, a pessoa que eventualmente ela venha a ser caracterizada nessa condição, ela teve 2 instâncias administrativas, 3 instâncias judiciárias, e aí ela vem dizer que cabe a mim, isoladamente, ou ao meu colega, que é auditor, essa caracterização. É curiosa essa constatação. Bom, eu queria perguntar o seguinte, Daniel, porque assim, a avaliação de situação degradante, etc., depende da visão de cada um, né? Das pessoas que vão lá. Não existe uma regrinha escrita, olha, embora o Antero levantou a questão do colchão, da altura da cama, e você admite que existem regras desse tipo, mas você tem, por exemplo, vamos pegar o exemplo da rede, né? Culturalmente, no norte e nordeste, a rede é utilizada normalmente nas casas, as pessoas dormem, né? Eu já fui no Amapá. Não, eu adoro dormir em rede. Não, eu já fui no Amapá, eu fui criado 99% das pessoas não dormem em cama, dormem em redes. Os quartos não têm mobílias, são redes. É o jeito cultural que as pessoas... E aí, se encontrar essa situação, por exemplo, num alojamento aqui em Mato Grosso, assim, numa fazenda qualquer,
É degradante ou É não? degradante ou Não, não é não. A norma NR31, ela permite o uso de rede. Inclusive eu, quando vou no meu Rio Grande do Norte, adoro dormir de rede. É perfeitamente aceitável, é alguma coisa aplicada à cultura do brasileiro, do nordestino, do caboclo. Então, em princípio, a norma, ela permite isso. A norma, ela fala textualmente em rede. E ainda que não falasse, se no caso concreto eu, autoridade, visse alguém dormindo em rede, eu não reputaria isso como sendo algo degradante. Porque você é do Nordeste. Calma. Se você vai dormir de rede no mato, é diferente de você dormir de rede dentro de uma casa. Uhum. Rede no mato, me parece, claro, bem mais exposto do que rede dentro de uma casa. Então, isso tem que ser visto com cuidado. Mas respondendo claramente a pergunta de Mauro, a rede ela é permitida. Não tem vedação, não. Tá. E com essa mudança, basicamente, eu ouvi tinha ontem uma situação... Mas eu ouvi ontem uma entrevista. Aliás, hoje pela manhã nós passamos uma entrevista na TV Record de um juiz aqui do trabalho. E ele falou que muitas dessas coisas que foram aprovadas simplesmente não serão aplicadas, se referindo à reforma trabalhista e evidente que a portaria também. Que eles, na Justiça do Trabalho, muitas coisas não serão aplicadas por quanto inconstitucionais. E aí? Como é que vai ficar isso? Se bem que aí não é da sua análise, né? Mas e como é que ficou agora para caracterizar o trabalho escravo segundo a portaria? Para que se caracterize o trabalho escravo, segundo a nova portaria, há que existir o aspecto do ir e vir restrito. A liberdade do indivíduo ela tem que estar restrita. Mais uma outra condição. As condutas do empregador, elas não são omissivas. Para quem não conhece, é o deixar de fazer. Uma coisa é você voluntariamente fazer, que aí no caso da nova portaria é restringir a liberdade do indivíduo, e outras é a conduta de caráter de omissão. Eu deixo de fazer, e ao deixar de fazer eu crio uma condição negativa para o outro. Essa condição agora ela vai ter que ser ativa, ou seja, eu tenho que atuar contra a liberdade do indivíduo para que possa ser caracterizada a situação análoga de escravo, e isso daí, óbvio, restringe o âmbito da portaria. Você diz restringe porque ou o sujeito ele não pode estar lá espontaneamente, ele tem que estar lá de alguma maneira forçada, contrariado, contra a sua vontade, e além de tudo tem que estar impedido de sair daquele lugar, né? Basicamente é isso. Nesse contexto, sim. Né? Então, se ele estiver lá por vontade própria e tiver como sair de lá por vontade própria, espontaneamente, qualquer situação que se encontre não pode ser classificada como trabalho escravo. É isso? A maior parte das situações ficariam afastadas. As situações que seriam permitidas, além dessa circunstância, é a servidão por dívida, que é um negócio grotesco, um negócio atroz. É você chegar na propriedade devendo a passagem, devendo as ferramentas, comprar, como eu vi no sul da... Mas essa é uma velha prática de fazendeiros, né? O cidadão vai, trabalha, aí ele almoça, janta, o almoço descontado, a janta descontada, toma um melote. Sabe o que é melote, né? Não. É pinga com mel, 5, 6 horas da tarde, toma um melote e tudo isso é descontado. Aí no final do mês faz o acordo, o acerto de contas. Aí normalmente o funcionário está devendo. Aí normalmente o funcionário está devendo, aí fica tendo que trabalhar no mês seguinte, etc e tal. Isso caracteriza o trabalho escravo? Caracteriza, e é sempre bom a gente trazer algum contexto prático, porque quem nos escuta precisa ver isso mais materializado. É muito comum essa praxe. Se os preços que são cobrados pelo barracão, como é a terminologia jurídica disso, pelo patrão, se os preços são de mercado, não tem problema. Não há nenhuma vedação. O problema é, como eu vi, Amazonas em altas profundidades, aí, beira do Rio Madeira, região de Humaitá, um frango sendo vendido a R$150. Agora, aí eu pergunto, como é que o indivíduo vai pagar um frango a R$150 e vai sair de um ambiente desse? Tinha um cara há 17 anos nessa condição. Eu tenho 35, metade da minha vida. Para comer. O cara passou lá. O cara acabou com ribeirinho,
pagava R$150 no frango. Beleza. R$12 num pedaço de sabão. Você vai em qualquer mercado de Cuiabá, é R$1 e pouco. Aí você vai multiplicar por 10.000% de reajuste. Entendeu? Então, assim, são essas condições extremas que vulnerabilizam essas pessoas. Agora, a que o senhor acredita essa movimentação da bancada ruralista, do agronegócio de uma maneira geral, já em duas tentativas. A primeira tentativa com aquele projeto de lei apresentado pelo deputado federal Nilson Leitão, que é o presidente da bancada ruralista lá, da Frente Parlamentar da Agropecuária. E agora, mais uma vez, por conta dessa negociata que está em Brasília para manutenção do presidente Michel Temer no poder, para evitar o impeachment, esse assunto volta como moeda de troca e o Ministério do Trabalho edita essa norma, né, para atender uma bancada importante, tem 200 e tantos parlamentares, quer dizer, obviamente que decide uma situação de impeachment tranquilamente com uma posição dessa. Mas a que o senhor acredita essa preocupação tão grande, tão forte de um setor que depende do comércio internacional, que tem uma visão hoje diferenciada do que diz respeito à sustentabilidade, sabe que para o negócio dele, se não tiver sustentabilidade, não vai ter mercado internacional, que é a base econômica dele, das relações comerciais. Por que razão esse cidadão, né, que exporta soja, que exporta algodão, que exporta, enfim, que vive numa realidade de mercado internacional, fazer a defesa do trabalho escravo, quer dizer, tentar fazer com que a legislação aceite situações degradantes e a situação degradante em si? O perfil... Parece contraditório, eu não sei se eu me fiz entender. Sim, sem dúvida. Inclusive a União Europeia, na semana passada, exigiu do Brasil compromisso com o trabalho digno. É algum desdobramento, talvez, que venha similar ao que houve na Operação Carne Fraca, quando China e Rússia disseram que o Brasil teria que ter dentro dos seus frigoríficos pessoas para aferir a qualidade. E aí agora autorizaram 300 fiscais agropecuários serem admitidos. O que a gente vê no Brasil hoje é um acirramento do conservadorismo, né? E qualquer pauta que você defenda relacionada a direito social, a direitos humanos, a qualquer outra condição que não seja tão conservadora, é reputada como sendo bandeira de esquerda. Como se eu, enquanto autoridade, fosse optar por um lado direito ou esquerdo. Enfim, essa questão, ela é indiferente para quem vai aplicar a lei. E quem aplica a lei, é importante que seja registrado, quem aplica a lei se submete ao crivo de outra pessoa que vai avaliar aquilo. E esse conservadorismo que hoje a gente vê no Brasil, me parece mais um acirramento do ponto de vista político do que do ponto de vista técnico, econômico, legal. Porque se o empresário ele for refletir do ponto de vista prático o que é que se constrói, o que é que precisa ter para não caracterizar esta condição, certamente o indivíduo ele iria querer adequar-se à lei. E eu falo mais uma coisa, o perfil do Ministério do Trabalho e o perfil da fiscalização não é no Brasil, é no plano internacional. É de trabalhar por uma concorrência justa. É de trabalhar por uma concorrência leal. Se você for olhar, vá no interior em que exista produção rural, você vai saber os empregadores que abrigam trabalhadores em barraco e aqueles que abrigam em casa. Por que o cara que age correto, que eu tenho certeza é a maior parte, não denuncia e não busca elevar o padrão de atuação daquele cara que aloja em barraco? Por que tem que se ver a lógica do cara que aloja o trabalhador em barraco como sendo o padrão a ser seguido? Eu acredito que para a gente colocar os nossos produtos no exterior, a gente tem que ter um compromisso ético-social elevado. E eu reafirmo, a maior parte dos produtores rurais tem essa visão. Agora, como sempre, uma pequena parte, no Fantástico mesmo saiu uma lista com 132, imagine quantos milhares de empregadores honestos, dignos, que trabalham, recolhem seus tributos. Pois é, mas o que eu tem para 132, como saiu agora no Fantástico no último domingo, nessa lista, levar
todo esse segmento. Dos quais parece que 11 de Mato Grosso. Mas, Daniel, é isso que me deixa um pouco contrariado. Porque, assim, se a ampla maioria dos produtores rurais, dos empresários do agronegócio, tem uma posição de cumprir a legislação, né, até pelo interesse comercial que tem, tá certo? Por que razão o parlamento, que tem uma bancada de 200 e tantos ruralistas, certo? Assume uma bandeira de uma minoria que supostamente age na ilegalidade ou contraria a dignidade humana, enfim, esses princípios todos que ferem o interesse do próprio negócio. Eu não consigo compreender. O que explicaria isso? Quer dizer, o que explicaria essa atuação, Antero, da bancada ruralista em defesa do trabalho escravo ou de pelo menos... Mas aí, você quer falar sobre isso, Daniel? Me parece, eu não sou político, eu sou técnico. Então, me parece que é uma ideia muito mais do ponto de vista ideológico da parte deles do que do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista dos fatos. Porque 132 produtores no universo de milhares ou até milhões de produtores é ínfima a proporção. Mas eu quero saber o seguinte, Daniel, diante da portaria, parece que há um movimento dos auditores fiscais do trabalho, movimento da categoria suas, de não fiscalizar em função da portaria? Porque, se existe, por quê? Perfeito. Houve um entendimento e as fiscalizações elas são feitas pelo Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Defensoria Pública da União, PF ou PRF fazendo a nossa escolta. As organizações chegaram ao consenso de que, devido à insegurança jurídica que a portaria gera, até haver uma definição, por ela estar sendo questionada até no STF, haveria uma suspensão das operações. O que não quer dizer greve, não é greve. Um deputado falou que estávamos fazendo uma greve política, tampouco é uma greve política. Ela é uma suspensão desse tipo de atividade. Óbvio, as competências do Ministério do Trabalho nos outros ramos, elas permanecem intocadas. E durante a suspensão dessa atividade, óbvio, em até se ter uma definição mais concreta, operações de trabalho escravo têm sido postergadas. Tem uma pergunta para o senhor aqui, chegando pelo WhatsApp. Vamos ouvir a pergunta, presidente Tereza? Bom dia, Antero. Bom dia, Mauro, amigos ouvintes da capital. Anildo Coelho. Só uma explanaçãozinha sobre o que eu acho disso aí. Eu acho que não se trata nem tão de os produtores aí, os grandes exportadores quererem a volta do trabalho escravo. Não é isso, não. Na verdade, o combate que eles colocam aí, pelo que eu tenho visto pela imprensa também, é que diminua esse poder de ação dos órgãos de fiscalização, né? Porque, por exemplo, os direitos humanos e qualquer outra categoria aí, lutar pela preservação desse enrijecimento, desse endurecimento contra o trabalho escravo, que também sou contra o trabalho escravo, é uma coisa. Agora, quem fiscaliza, defender isso com unhas e dentes, é a mesma coisa que você pegar o fiscal do estado, da fazenda estadual, federal ou do município lutando, não tem que endurecer mais a fiscalização ainda. A troco de quê? E essa pergunta fica no ar e tem que ser pensada. Se você visitar, por exemplo, uma dessas grandes produtoras de grãos aqui no Mato Grosso, muitos dos trabalhadores lá, se fizer uma pesquisa, 99%, 90% que seja, eles vivem melhor lá nos alojamentos e alimentação e tudo mais que tem nas fazendas que trabalham do que na sua própria casa. Então é estranho isso. Nós não estamos falando mais daquele povo que tinha gleba para roçar no braço e tudo mais. É um ou outro caso. São carvoeiras, não sei o que lá, que não faz parte desse grupo de empresários que são do agronegócio. Pois é, a dúvida doutor Daniel. Anildo Coelho que falou com o senhor aí. Beleza, um abraço aí para Mildo. Olha só, se não são os produtores de grãos, por que a bancada ruralista compra essa ideia? Pois é, esse questionamento que eu estava fazendo agora. Não dá para entender. Porque se é uma minoria, e é verdade, a gente sabe que não é uma prática, muito pelo contrário. As fazendas hoje de produção de grão, elas são moderníssimas, não só no que diz respeito às condições de trabalho, né, como tecnologia,
como insustentabilidade, existe uma preocupação muito grande por conta do interesse comercial. Não digo que nem que é uma questão ideológica, é pelo interesse comercial. O que move isso é o mercado internacional, né? O interesse de exportar, de vender e de não sofrer nenhum tipo de restrição comercial. Então, as fazendas de Mato Grosso, em sua amplíssima maioria, elas são muito bem estruturadas, né? Os trabalhadores são altamente qualificados, enfim. Então, assim, é uma contradição, é isso que eu estou dizendo aqui, que eu não consigo entender. O que a bancada ruralista está defendendo, quer dizer, uma ideia de atraso, que contraria o interesse do próprio setor. Posso contar uma pequena história? Estávamos voltando numa operação em São Félix do Xingu. Eram umas 2, 3 da manhã, o carro atolou, não tinha mais onde ficar. Lá, eu, pessoalmente, como deputado federal à época, já tive a oportunidade de constatar trabalho escravo. Lá em São José do Xingu, que era conhecido como do Bang Bang, né? São José do Bang Bang. Aí, bem, chegamos na propriedade, tinha um vigilante, entramos 6 viaturas na propriedade, para poder dormir, conversamos com o gerente, acordamos o rapaz, dormimos na propriedade, beleza. Aí cada qual dormiu onde tinha, quem tinha saco de dormir dormiu, quem tinha rede dormiu, etc. No dia seguinte de manhã, o gerente chegou e fez: vamos tomar café com a gente? Vamos. Abriu um salão que devia ter uns 100 trabalhadores, e éramos uns 15, e aí comemos o quê? Café, pão, bolacha, ovo, carne moída. Não é esse tipo de empregador que a fiscalização visa combater. Há irregularidades, por exemplo, na algodoeira, sem dúvida. Há irregularidades numa granja, como já fiscalizei muitas em Manaus, mas as irregularidades mais graves, elas não vão estar, na maior parte dos casos, nesse segmento de alta produtividade, de alta relevância, que destaca o Brasil, como o próprio Anildo falou. Não vão estar por aí. E aí onde me causa esse espanto. Por que defendeu a bandeira minoritária quando a maior parte da categoria ela não se enquadra nesse tipo de essa bandeira minoritária pode... E contraria o interesse. E pode viabilizar o negócio nosso. Sem dúvida. Porque na hora que chama uma restrição internacional aí, falando, quebra Mato Grosso, quebra não o Brasil. Não compro mais enquanto vocês ficarem com essa regra. Pronto. Lascou-se. O que eu penso é, o que se busca no momento não é endurecer, é manter um entendimento que, como eu falei mais cedo, é referendado tanto dentro quanto fora do Brasil. Agora, e já vem sendo... Agora eu quero perguntar, Daniel, nós estamos falando... Internacional? Sim. O Brasil, Antero, é reconhecido internacionalmente por esse combate. Então, não é alguma coisa que eu, Daniel, penso, vou ali e vou fazer. É, como eu falei, uma construção de décadas que vem sendo legitimada, tanto dentro da administração, quanto na justiça, quanto no plano internacional. Agora, hoje, uma pergunta de Mauro Camargo. Eu quero saber o seguinte, a gente falou aqui que o grande empresário não tem interesse. Quem é que pratica o trabalho escravo no Brasil? Quem é esse empresário? De que setor, de que ramo, quem é esse empresário? Qual que é o perfil? Nós publicamos no blog do Antero os 13 de Mato Grosso que praticam. Mas qual que é o perfil econômico dele? Inclusive um aqui que para mim é surpresa, né? A usina das Flechas aqui em Barão do Melgaço. Fazenda das Flechas aqui em Barão do Melgaço. Está na relação do Ministério do Trabalho da lista suja. Da lista suja. Quem pratica são alguns segmentos econômicos: extrativismo, de forma geral, criação de gado, de forma geral, uma outra confecção, uma outra construção civil, e aqueles indivíduos que não querem aderir a um regramento. Existem pessoas que não querem aderir nos mais variados planos, desde o cara que não quer usar um cinto de segurança ao cara que não quer, por exemplo, deixar de alojar as pessoas em barraco, porque sempre entendeu que a vida era sempre assim. Muito bem. Daniel Magalhães, obrigado pela entrevista. O microfone da Capital para mais algum esclarecimento que talvez não tenhamos lhe perguntado. Eu sou muito grato, sempre sou muito bem recebido aqui na Capital. O Ministério do Trabalho e os demais órgãos que compõem esse combate estão à disposição. Um grande abraço e até a próxima. Tá bom. Entrevistamos aqui o auditor fiscal do trabalho, o doutor Daniel Magalhães.